Fala, galera, vamos lá, vamos começar esse pós-jogo aqui de... você não leu errado não, se você não assistiu o jogo, tá caindo aqui agora para saber como foi, para assistir esse pós-jogo, para saber o que aconteceu, você não leu errado nem no título, nem na capa do vídeo não, foi isso aí mesmo. Criciúma 1, 2, 3, 4, Criciúma 4, Vasco 0 hoje em São Januário. Uma humilhação, uma vergonha, talvez uma das maiores vergonhas da história de São Januário. Acho que dá pra gente comparar com aquele 5-0 que o Vasco leva pro Avaí em 2014, na Série B de 2014. Enfim, cara, uma vergonha inacreditável, assim. Acho que esse é um daqueles jogos que o torcedor do Vasco vai lembrar para sempre como uma vergonha, enfim, uma vergonha monumental, uma vergonha extraordinária. Não pode acontecer, porém, não chega a ser, aliás, surpresa pela elasticidade do placar, né? O Vasco levar 4-0, beleza, é uma surpresa realmente, acho que ninguém imaginava que o Vasco fosse levar 4-0 do Criciúma em São Januário, mas que o Vasco fosse perder para o Criciúma em São Januário, de verdade, não é nenhuma surpresa não, de verdade. O Vasco hoje tem um dos piores times da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje tem um dos times mais fracos da Série A do Campeonato Brasileiro e ficou provado ali desde o final do Campeonato Carioca, quando o Vasco joga 3 vezes contra o Nova Iguaçu, que é um time da Série D, 4ª divisão. O Vasco foi provado contra o time da 4ª divisão. O Vasco jogou 3 vezes contra esse time. O Vasco perdeu 2, empatou 1 e foi eliminado na semifinal. Ali era para ter ligado o sinal de alerta de quem é responsável pelo futebol do Vasco. Mas nada aconteceu. O que mudou da eliminação do Nova Iguaçu para o dia de hoje? O que aconteceu? O que a gente tem de novidade de lá para cá? Nada. É o mesmo elenco, é o mesmo time que foi eliminado por um time de 4ª divisão, jogando 2 vezes. Porque assim, uma coisa no futebol, a gente pode... Beleza, cara, tu tá enfrentando um time mais fraco, tu joga ali contra o time partida única. Cara, um dia ruim, nada deu certo, os caras foram lá, acharam um gol, ganharam o jogo. E aí isso acontece, a gente acompanha o futebol, a gente sabe que isso acontece. Cara, eram 2 jogos na semifinal. 2 jogos na semifinal contra o time de 4ª divisão. E o Vasco foi engolido nos 2 jogos contra o Nova Iguaçu. E o Nova Iguaçu foi jogar contra o Flamengo na final, parecia que o Flamengo estava treinando, Parecia que era um treinamento do Flamengo. O Flamengo já matou a final no primeiro jogo. Um time que amassou o Vasco. O Flamengo no primeiro jogo acabou. Segundo jogo, aqui no Rio de Janeiro, cara, ninguém nem viu o segundo jogo, porque o Flamengo já é campeão. E é isso. O dia seguiu normal. Nem o torcedor do Flamengo comemorou o título, porque, acabou no primeiro jogo, não teve graça. E o Vasco foi eliminado para esse time. E sabe o que aconteceu de lá para cá? O que mudou no Vasco de lá para cá? Nada. A janela fechou de novo e o Vasco não contratou ninguém. O único reforço do Vasco foi o Hugo Moura, que eu acho que vai ser útil, tá? É um bom jogador, vai ser útil durante a temporada, mas não é jogador para mudar patamar de elenco. Não é. É mais uma peça ali para compor e é isso. Que vai ajudar num time fraco igual do Vasco, ele ajuda. Mas é isso. E agora a gente está aí, mais uma vez, pagando pela incompetência de quem administra o futebol do Vasco, porque é um filme, cara, é um filme totalmente repetido, Quem acompanha o Vasco sabia que estava tudo se desenhando para ser igualzinho no ano passado. Igualzinho. E essa derrota hoje para o Criciúma foi igual porque foi derrota, mas foi pior do que foi no ano passado. Porque no ano passado o Vasco, a crise começa quando o Vasco perde para Criciúma foi hoje. O Vasco perde para Bahia, para Santos e para Goiás em São Januário. 3 times que a gente sabia que ia brigar na parte de baixo até o final. Tanto que o Santos caiu, o Vasco perdeu para o Santos em São Januário. O Goiás caiu, o Vasco perdeu para o Goiás em São Januário. O Bahia escapou também ali na Bacia das Almas, né? Brigou contra o rebaixamento até o final. E o Vasco perdeu para o Bahia em São Januário. Então, hoje era um jogo daquele mesmo ritmo do ano passado, contra um time que vai brigar para não cair, cara. O Criciúma vai brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Eu acho até que o Criciúma será rebaixado. Então hoje o Vasco levou 4-0 e poderia ter sido mais. O Vasco levou 4-0 e poderia ter sido mais de um time que será rebaixado no Campeonato Brasileiro.
Então, assim, é uma vergonha, é uma vergonha. Hoje o Vasco tem um dos piores times do Campeonato Brasileiro e caminha a passos largos para ser rebaixado. E eu acho que vai ser um filme repetido do ano passado e que é inacreditável como que os caras deixam acontecer a mesma coisa do ano passado, porque parece que vai ser a mesma coisa. Quando chegar a janela do meio do ano, tentar contratar no desespero, chegar aí 3, 4 jogadores para o time titular para tentar salvar no desespero. Acho que vai ser isso, mais uma vez. Porque esse elenco, e a gente vem falando, quem me segue no Twitter, quem acompanha aqui os vídeos todo dia, a gente vem falando, cara, o time do Vasco não é um time vagabundo. Eu até discordo quando a torcida grita time sem vergonha. Eu não acho que seja um time sem vergonha, não. É um time ruim, pô. O time é ruim. Não é sem vergonha, o time é ruim. É ruim. Mas, pô, hoje tava diferente, tá? Porque eu até falar, pô, os jogadores geralmente correm, pô, se dedicam pra caramba, lutam até o final, mas são ruins. Mas hoje foi diferente até. Hoje também ninguém correu, ninguém fez nada. Hoje tava em aca danado. Hoje eles mereceram realmente esse grito de time sem vergonha. Hoje eles mereceram porque não fizeram nada para a torcida se comportar de forma contrária. Mas enfim, é bizarro, né? Porque a gente está vendo esse filme acontecer do mesmo jeito que aconteceu no ano passado e parece que o filme vai se repetir. Perdemos agora para um time que vai brigar ali na parte de baixo da tabela. E uma coisa assim que, cara, eu acho que isso aqui vai acabar gerando polêmica, talvez vire corte aí em Twitter, sei lá, em WhatsApp, mas assim, tanto faz, de verdade mesmo. Eu acho que é uma coisa que tem que ser falada, porque parece que a torcida do Vasco perdeu o senso crítico, cara. A torcida do Vasco perdeu o senso crítico. Cara, é maneiro pra caramba. É maneiro pra caramba a festa que a torcida faz. É maneiro pra caramba São Januário tá sempre cheio. Pô, o pré-jogo, o pós-jogo, cara, isso é tudo muito maneiro. Isso faz parte da cultura do Vasco. Eu tô aqui sempre também, mano. Eu acho isso muito maneiro. A fidelidade que a torcida do Vasco tem. Mas a torcida do Vasco não pode perder o senso crítico. E isso tá acontecendo, cara. A torcida do Vasco tá perdendo o senso crítico. A torcida do Vasco é uma torcida que é só de festa, uma torcida que não cobra. Hoje o Vasco levou 4-0 do Criciúma em São Januário. E não tô aqui falando que tinha que ter violência, que tinha que ter o que aconteceu no ano passado contra o Goiás. Nada disso. Nada disso. Não tem que acontecer o que aconteceu no ano passado. Mas, cara, de vaiar o time, de xingar o time, de mostrar a sua insatisfação, que olha, desse jeito não dá, isso aqui é Vasco, cara, essa camisa aqui é a camisa do Vasco. Não pode, assim não pode, pô. Vocês não podem se comportar dessa forma dentro de campo e fora de campo. Quem comanda não pode se comportar assim e achar que tá tudo bem. Mas, cara, o que eu vi hoje foi, pelo menos na parte que eu tava ali na social, o Vasco tava levando de 3-0 e eu vi torcedor puto porque tinha gente xingando o time. Porque, não, tem que apoiar. Então, assim, é uma galera que perdeu o senso crítico. Então, o time tava levando 2-0, a galera xingando ali, time sem vergonha, não sei o quê, e tinha gente puto falando que não podia xingar o time, não. Que tem que apoiar, que tem que aplaudir, canta que sai gol. Não sai gol, meu amigo. Pô, tu torce pro Vasco há quanto tempo, meu amigo? A gente tá nessa merda aí há mais de 20 anos. Se o problema fosse cantar, meu amigo, se fosse The Voice Vasco, pô, a gente já era campeão mundial já. Porque a torcida que mais apoia, mais canta. Mas não tem essa, não. Não tem essa. O time é ruim, tem que ser cobrado, a diretoria tem que ser cobrada. E aí é sempre a mesma história, né? Leva 2-0 ali, quem tá puto se revolta, mas a galera quer apoiar. E aí, quando a vaca vai pro brejo, quando tá 4-0, aí quem tava apoiando, ó, bota o rabinho entre as pernas, abaixa a cabeça e vai embora. E os otários que estão ali xingando, fica ali até o final para protestar. Então, assim, revoltante. Acho que a torcida do Vasco tem que voltar a ter senso crítico. É maneiro pra caramba a história do Vasco, é maneiro pra caramba todas as lutas que o Vasco tem, é maneiro pra caramba tudo que o Vasco representa, é muito legal a fidelidade que a torcida do Vasco tem, é a torcida mais leal do país. Nenhuma torcida suportaria tudo que a gente suporta nos últimos anos, mas tem que cobrar. Não é só oba-oba não, meu amigo. Isso aqui é Vasco. Olha aqui, cara, a gente tem 8 estrelas aqui em cima do escudo. 4 títulos nacionais, campeão da Libertadores, campeão da Mercosul, 2 vezes finalista de Mundial Interclubes. Pelo amor de Deus, 4-0 Criciúma. E é isso, é aplaudir, vamos apoiar? Não. Outra coisa aqui também para finalizar, tô vendo muita gente criticar o Ramon e acho que o Ramon e Emiliano têm sua culpa em tudo que tá acontecendo, sim. Levam 4-0 do Criciúma, são culpados sim. Mas ruim com eles, pior sem eles, tá? Vai demitir os caras, vai trazer quem? O problema é de quem montou esse time, que é uma merda. O time é uma merda.
O time do Vasco hoje é uma merda. E sem essa comissão técnica, isso cai na 20ª rodada, pô. Ruim com eles, pior sem eles. E é isso. Não vou me estender mais não. Tamo junto? Um abraço, saudações. Até a próxima. Valeu.